Olá, boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos a uma live da Casa do Caminho. Hoje nós estamos aqui para falar de assuntos muito interessantes, mais um estudo nesta noite, que graças a Deus vamos fazer. Vamos lá. Muitas pessoas têm nos assistido, que a gente fica bastante feliz. Boa noite a todos aqueles que já entraram. Boa noite, Maria. Boa noite, Ivonete. Lembrando que as nossas palestras sempre acontecem às terças-feiras, às quintas e aos domingos, as palestras, né, ao vivo, que a gente chama de live aqui no Facebook. Boa noite, Kátia. Boa noite, Airan Cecília. Boa noite, Lilian. E a gente segue com o nosso trabalho na casa, né? Recentemente voltamos aos atendimentos aos domingos e às quintas-feiras também. E esses atendimentos ocorrem somente através de agendamento. Então é necessário agendarmos para podermos cumprir todas as os critérios, né, estabelecidos pelo governo em função da Covid, a necessidade que temos de não aglomerarmos, na verdade, as precauções tão necessárias nesses dias difíceis, né, que temos atravessado. Muito bem, boa noite, Patrícia, também. Eu estava falando do agendamento, né? Então é necessário também lembrar que temos um telefone para isso, né? Então, um WhatsApp do agendamento da casa é o 11, né? 984632650. Boa noite, Luciana. Boa noite, Guara, que deve estar junto com a Luciana. Boa noite. Todos vocês que estão entrando. Muitas pessoas nos dão boa noite aqui, outras ficam quietinhas. A gente fica feliz que várias pessoas estejam aí conosco, não é? Boa noite, Hilda. Isso mesmo. Muito importante a gente colocar aqui as vibrações, né? Para as pessoas que a gente sente a necessidade de vibrar. E o que é vibrar, né? Quando a gente fala de vibrações, muitas pessoas pensam que são orações. Boa noite, Manuel. Então, quando a gente coloca de vibrações, é a gente sentir aquela emoção, aquele sentimento. Boa noite, Alessandra. E a gente eleva os nossos pensamentos, mandando aquele sentimento para aquela pessoa. Nós estamos vibrando. Isso demanda uma força da gente, a força da vontade. Aquilo que a gente quer que a pessoa receba. Isso é uma vibração. Boa noite, Marilene. Boa noite, Lênis. Boa noite, Elza. Isso é vibrar. E a gente coloca, né, as vibrações para as pessoas encarnadas, aquelas que estão passando por momentos difíceis. E a gente coloca também as vibrações pelas pessoas desencarnadas, porque nós, como espíritas, sabemos que ninguém descansa em paz. Ao contrário, nada muda. Muda só o lado. Nós saímos deste lado, deixamos o corpinho aqui, que pertence à Terra, né? Volta para a Terra, nós devolvemos o que estava emprestado e a gente segue a nossa evolução do outro lado, na quarta dimensão. Ou seja, se não resolvemos aqui, vamos continuar lá com a mesma questão, buscando resolver lá. Então, por isso as vibrações pelos desencarnados, elas são muito, muito importantes, não é? Isso. Vibrando pelos animaizinhos também. A gente tem que assumir esse poder que a gente tem de desejar o bem, né? E esse desejo que a gente sente, a gente envia em bons pensamentos, com um sentimento. Isso se chama vibrar, não é?
E nós na casa também vibramos, fazemos as vibrações para todas essas pessoas que vocês colocam também aqui, né? Boa noite, Toti Oliveira. Muito bem. Lembrando também que quem ainda não pegou sua água, pode pegar, colocar do lado, para que a gente, quando fizermos o nosso passe, a gente receber essa água fluidificada destes irmãos que estão aqui comigo e que estão com cada um de vocês, não é? Quando a gente se une, fala para falar de Jesus, sempre tem vários irmãos juntos conosco. Muitos irmãos que vêm, né, nos auxiliar e também muitos outros irmãos que vêm ouvir, né? Os desencarnados também precisam ouvir. E essa é uma boa oportunidade, né? Que eles também ouçam, que eles também participem, como os encarnados que estamos nós aqui participamos, né? Participando. Os nossos trabalhos da casa, eu falava dos atendimentos que voltaram aos domingos e às quintas-feiras, né? Nós também seguimos com os atendimentos online, são as aulas online, todos os nossos cursos estão online. Temos também o atendimento da nossa equipe de assistência fraterna, não é? Que são orientadores da casa. O que essas pessoas fazem? Elas podem ajudar você. Como assim? A gente agenda um horário, essa pessoa entra em contato com você e faz uma chamada de vídeo. Num melhor momento, um momento onde você e a pessoa combinam, né? Você precisa estar tranquilo, né? Tem que estar sendo um horário que você possa conversar tranquilamente. Boa noite, Josilene. Boa noite, Regina. E é um momento de atendimento pessoal. Boa noite, Eric. Maria do Carmo, boa noite. Então, é possível ter esse agendamento, não é? Da mesma forma que você agenda para você participar, né, de um atendimento da casa, da nossa palestra ao vivo, você também pode agendar para conversar com um dos nossos orientadores, né, da equipe de assistência fraterna. Então é bem possível. Não deixe de aproveitar isso, né? A Casa do Caminho, ela segue, né, nesse novo formato de atendimento, de acordo com a nossa realidade, né? Mas segue ativa, porque as pessoas seguem também precisando, né? São outras, talvez outras dificuldades, outros problemas, não é? Boa noite, Angelina. Então, use o telefone do agendamento. Se você não tem no seu WhatsApp ainda, ó, cadastre aí, que é o 11 98463 2650. E a Casa do Caminho segue também. Este mês a gente conseguiu aumentar o número de doações, né, de cestas básicas, né, a tanta gente em necessidade. E também tem aparecido mais pessoas doando para nós também, para que a gente possa, né? Boa noite, Terezinha, que a gente possa seguir, né, atendendo as pessoas que precisam. São muitas pessoas que precisam. Boa noite, Deis. Então, isso é o nosso trabalho, né? O nosso trabalho missionário, nosso trabalho assistencialista, nosso trabalho de acolhimento. Só que esse nosso trabalho não pode ser feito só por poucos, né? Boa noite, Evelyn. Então a gente se junta, né? O pouquinho que cada um pode ajudar, e isso a gente cria, né, uma ajuda muito maior. Muito bem, gente. Está chegando o nosso momento de começarmos, então, os nossos trabalhos aqui. E assim, eu convido a todos a fecharem os olhos. E neste momento faremos uma prece, a prece de início. Então, Pai amado, agradecemos essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para falarmos sobre o trabalho de Jesus e todas as suas benfeitorias para o nosso aprendizado e evolução. Agradecemos imensamente os bons espíritos que nos acompanham, que nos intuem,
E neste momento, pedimos, Pai, que compartilhe conosco um pouco da sua sabedoria, do seu amor, para que tenhamos o entendimento do estudo desta noite e que possamos então aplicar em nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, Melissa. Vamos então à nossa palestra de hoje. E o tema da nossa palestra é novamente tirado do livro Caminho, Verdade e Vida, que é o livro de estudo que estamos seguindo, é a lição 177, chamada Opiniões Convencionais. E neste livro, Emmanuel tirou o versículo 20 do capítulo 7 de João, do Evangelho de João, que diz o seguinte: a multidão respondeu: tens demônio. Quem procura matar-te? Mas antes de entrar no texto de Emmanuel, eu quero situar vocês um pouquinho sobre este capítulo 7 de João. Lembrando que João, um dos evangelistas, ele era um dos discípulos, supõe-se ser um dos discípulos diretos de Jesus, o mais novo. E aí ele está contando, nesse capítulo 7, que Jesus está na Galileia e vai haver uma festa, a festa dos tabernáculos, ou também chamada de Sukkot, ou então a festa, também chamada de festa das cabanas, né? Que festa é essa? Era uma festa que comemorava, que relembrava os 40 anos do Êxodo, não é? Do momento onde os hebreus se libertaram do Egito, né? E essa festa acontecia, como todas as festas em Israel, sempre se remetia ao templo em Jerusalém. Só que eles estavam na Galileia. Lembrando que a Galileia é um local bem ao norte, de Israel, perto do mar de Genezaré, ou também mar da Galileia, ou lago do Tiberíades, é tudo a mesma coisa, é que aparecem com nomes diferentes. Lá tem a cidade de Cafarnaum, de Canaã, Betsaida, Tiberíades. Jesus circulava mais por ali, pela Galileia, e ele costumava construir uma fama maior ali na Galileia, pelo seu trabalho de conversar, de esclarecer, de curar ali. E aí tinha essa festa e o pessoal falou para ele: vai também. Porque se você faz uma coisa tão boa aqui, por que você não pode descer até a Judéia para fazer também lá, para que as pessoas te conheçam e façam esse trabalho? E Jesus falou assim: não, eu tenho medo que os judeus querem me matar. Não, não quero ir porque os judeus querem me matar. Mais ou menos assim que ele falou, não é? E aí, Judéia é uma parte mais ao sul, onde está a cidade de Jerusalém, Betânia, tem o Monte das Oliveiras, tem Jericó. Essa região mais ao sul, né? Enfim, mas Jesus acabou indo nessa festa, acabou indo para Jerusalém, não é? Mesmo assim, e nessa festa, ou seja, os judeus eles viram Jesus falar e aí eles perguntaram como ele sabia tanto as letras, sem as ter aprendido. E a conversa foi com Jesus. Jesus colocou para eles, que tinha as leis de Moisés, mas eles falavam das leis de Moisés e tudo mais, mas nem sempre eles as seguiram, porque eles também não faziam a circuncisão aos sábados, não é? Porque Jesus não poderia curar aos sábados, né? E aí Jesus pergunta um momento para eles por quê, que o queriam matar, né? E aí as pessoas disseram: tens demônio, né? Quem procura matar-te? E assim a conversa seguiu, não é? Em um momento, e era um momento onde que os judeus, na verdade, deixavam. Jesus estava falando no templo e eles estavam mais investigando. Era uma coisa muito curiosa para os judeus, assim. Como esse cara sabe tanto? Qual é o poder dessa eloquência dele? E eles estavam analisando assim Jesus. Tem um momento que Jesus falou uma frase também muito importante neste capítulo, que é: não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Bom, este é o momento que envolve essa frase que Emmanuel tirou para escrever o texto Opiniões Convencionais, não é? E aí Emmanuel escreve assim: não te prendas excessivamente aos juízos da multidão. O convencionalismo e o hábito possuem sobre ela forças vigorosas. Se toleras ofensas com amor, chama-te covarde. Se perdoas com desinteresse, considera-te tolo.
Se sofres com paciência, nega-te valor. Se espalhas o bem com abnegação, acusa-te de louco. Se adquires característicos de amor sublime e santificante, julgam-te doente. Se desestimas os gostos vulgares, classifica-te de anormal. Se te mostras piedoso, assevera que te envelheceste e cansaste antes do tempo. Se adotas a simplicidade por norma, ironiza-te às ocultas por trás. Se respeitas a ordem e a hierarquia, qualifica-te de bajulador. Se reverencias a lei, aponta-te como medroso. Se és prudente e digno, chama-te fanático e perturbado. No entanto, essa mesma multidão, pela voz de seus maiorais, ensina o amor aos semelhantes, o culto da legalidade e a religião do dever. Em seus círculos, porém, o excesso de palavras não permite, por enquanto, o reinado da compreensão. É indispensável suportar-lhe a inconsciência para atendermos com proveito às nossas obrigações perante Deus. Não te irrites, nem desanimes. O próprio Jesus foi alvo, sem razão de ser, dos sarcasmos da opinião pública. Então, esse é o texto de Emmanuel, né? E vamos fazer esse estudo deste texto, né? Eu queria primeiro começar perguntando se vocês sabem o que é isso, né? Alodoxafobia. Você sofre de alodoxafobia? Talvez todos nós, né? Um pouco. O que é isso? Esse é um termo que quer dizer medo da opinião alheia. Eu tenho medo do que vão falar de mim. Ah, mas vão falar tal coisa de mim, eu não posso fazer dessa forma, senão o que vão falar? O que vão falar de mim lá no trabalho? O que vão falar de mim, né? Na minha família? Será que a gente tem essa preocupação com o julgamento dos outros? Mas será que nós não julgamos? E aí, me fez pensar assim: por que que a gente julga, né? Qual é essa necessidade que nós temos de ficar julgando as pessoas, de olhar para a pessoa e emitir um julgamento, bom ou ruim? Por que a gente faz isso, não é? E, na verdade, refletindo um pouco sobre isso, a gente aprende a julgar aonde, não é? A gente aprende a julgar na nossa casa, na nossa infância. Quando a gente tem o contato com os nossos pais ou aquelas pessoas que nos criam, que nos educam, nós absorvemos dessas pessoas os seus valores, as suas crenças. E a criança, quando ela é bem pequenininha, ela não julga nada, ela tudo é legal. Com o passar do tempo, ela vai aprendendo com aqueles com quem ela convive a tecer opiniões, porque aí ela começa a formar, né, dentro de si aquilo que seria o certo e o errado, o correto. O correto é o que todo mundo deveria fazer, dentro daquela concepção, dentro daquele julgamento, não é? Dentro daquele conceito. Então, a gente já percebe que a gente desenvolve um conceito e daí a gente também temos os nossos pré-conceitos, que depois vão virar, né, atitudes discriminatórias, ou seja, a gente julga, a gente já diz que é errado, que não serve, e a gente discrimina, a gente separa porque a gente diz que é errado. Então, esse é todo um processo de julgamento que todos nós somos submetidos, de uma certa forma, na nossa educação. Então, nós aprendemos a julgar quando a gente é pequeno, não é? E a gente vai desenvolvendo isso e a gente acha que isso é normal. Que é normal a gente julgar o que é certo e o que é errado, e a gente também entende que as pessoas nos julgam. Aí a gente também não quer ser o diferente. Por que que eu preciso, né,
fazer coisas semelhantes às coisas da minha família, porque isso remete à minha necessidade de identidade, de pertencer àquele grupo. Então eu não quero ser julgado como diferente, como estranho. Não, eu faço parte daquela família, não é? Então nós tendemos a ter os mesmos hábitos e opiniões para fazer parte de algum grupo. Como nós crescemos e vamos para a escola, nós começamos também a querer pertencer a um grupo de amigos, e aí aprendemos os hábitos dos amigos, e aí muitas vezes nós incorporamos esses hábitos às nossas vidas. Por quê? Porque nós queremos estar naquele grupo. Nós não queremos ser julgados estranhos ou discriminados, separados. Então nós temos essa necessidade, e isso faz com que dentro de nós, até hoje, e muito forte, existe, enquanto adultos, de dar a importância ao que o outro pensa de mim, a opinião do outro, não é? Por isso que nós temos esse título aqui, o título da nossa palestra, Opiniões Convencionais, ou seja, o que é convencional? Convencional é que obedece a padrões ou regras já estabelecidas, o que é comum. Então, a opinião do que é comum, e assim a gente anda na moda. A gente compra roupas que todo mundo mais ou menos tem ou compra seguindo uma certa moda, porque senão vão falar que a gente está fora de moda? Vão falar mal da gente? Vão segregar, discriminar a gente? E também a gente come as coisas que muitas pessoas ao nosso redor também comem, porque isto é o convencional, é o normal. Se eu tiver uma alimentação diferente, vão apontar a mão para mim e falar assim: que isso, você é louco? Não é isso que ele fala aqui? O Emmanuel fala no texto: se você faz alguma coisa, vão sempre te condenar porque você faz alguma coisa diferente do que é convencional. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas todo mundo rouba, eu vou roubar também. Ah, todo mundo sonega imposto, eu vou sonegar também. Quem é bobo de pagar? Não é assim que muitas pessoas agem? Então a gente dá um peso exagerado, muito grande, para o que os outros pensam. Mas os outros estão errados de terem uma opinião sobre mim? Não estão errados. Porque o outro está vivendo a vida do outro. Não me compete saber se o outro está fazendo certo ou errado. Isso é um problema do outro. Quem me compete sou eu. Não tenho que me preocupar se o outro fala isso ou se fala aquilo de mim. Ele fala o que ele quiser falar. Agora, isso pode me afetar ou não. Quem determina isso é o outro? Não, sou eu. Eu que determino se o que o outro fala vai me afetar ou não. Quando eu aceito o que ele fala de mim. Mas essa é uma grande dificuldade que nós temos, não é? A dificuldade de se desligar dessa opinião, né? O que faz com que eu me desligue, que eu dê menos importância à opinião do outro? É quando eu trabalho dentro de mim, né, o meu autoconhecimento, ou seja, conhecer a mim mesmo. Quando eu trabalho de mim, a confiança em mim mesmo, nas minhas capacidades, não é? Quando eu adquiro a segurança daquilo que eu quero ser, do que eu quero para a minha vida. Aí o outro pode falar o que ele quiser. Se para mim aquilo não faz sentido, não vai impactar em nada na minha vida. Eu não estou aqui para agradar o outro. E aí a gente lembra Jesus, não é? Jesus não estava aqui para agradar ninguém, não é verdade? E essa questão da gente ter essa independência do querer, de ter as atitudes que a gente quer ter, não é? Isso vai enfrentar, sim, o julgamento, vai enfrentar os obstáculos, porque a gente deixa de ser convencional, comum. A gente passa a ser a gente mesmo, não ser igual ao outro. Então, muito existe dessa necessidade de eu fazer porque todo mundo faz. Esquece isso, isso é uma bobagem muito grande.
Nós temos que fazer aquilo que está no nosso coração, o que a gente considera certo. E se a gente teve um histórico de vida onde nós adquirimos valores, muitas vezes não tão bons, daquelas pessoas que tentaram fazer o melhor por nós, a nossa criação, a gente pode mudar. Porque o valor a gente desconstrói e constrói valores melhores através do quê? Do conhecimento, do estudo, daquilo que a gente escolhe, porque a gente tem o poder de escolher, não é? De fazer melhores escolhas. E a gente dentro do espiritismo aprende, existe uma coisa muito importante no espiritismo que é o não julgar. Muito difícil. Porque nós vemos, né? Nós temos o hábito do julgar e ser julgado. O não julgar é simplesmente respeitar que o outro seja como ele quiser ser. Ele não tem que ser de acordo com o que eu acho, certo? Ele não tem que responder aquilo que eu acredito que seja a melhor coisa, inclusive para ele. Porque ele está no processo dele, não é? Então, assim, no próprio texto, Emmanuel também fala, né, que a mesma multidão que julga também é aquela multidão que gosta de amar, que gosta de equidade, que sabe das obrigações, do dever, e a gente traz isso, quando a gente traz para a nossa sociedade esses exemplos de solidariedade, quando existe uma enchente, um monte de gente para tudo, vai lá ajudar o outro, o estranho, tirar de uma situação de sofrimento. Então, isso está dentro de nós, o querer fazer o bem, o querer ajudar, né? O não querer o mal dos outros, conhecidos ou desconhecidos, não é? Isso já existe, isso se manifesta dentro de nós, não é? Mas Emmanuel diz que dentro dos círculos internos, nem sempre as pessoas têm essa atitude de compreensão, de tolerância. Então Emmanuel chama isso de inconsciência, que isso está inconsciente nas pessoas e que nós, né, este é o nosso ponto de aprendizado, suportar a inconsciência das pessoas demonstrada nas suas atitudes de intolerância, de desrespeito, para então cumprirmos nossas obrigações com Deus. Olha que interessante isso, né? Então a gente respeita essas atitudes das pessoas quando elas julgam, quando elas falam coisas equivocadas da gente, de outras pessoas, não é? A gente, na verdade, para manter as nossas obrigações com Deus, que é amar, né? Que é tolerar, tolerar vem do amar, respeitar vem do amar, não é? A gente então vai aprender a tolerar essas pessoas, entender que essas pessoas que ainda agem assim, e muitas agem assim ainda, elas estão no tempo delas de aprendizado. Se a gente conseguiu já ter esse aprendizado, maravilha. Mas ainda estamos aprendendo. Muitas vezes nós julgamos ainda, né? Face aonde, de acordo com onde a gente mora, com as pessoas que a gente mora, com o que a gente escuta, aquilo com quem a gente anda, não é? E a gente, então, para termos essa força de querermos, né, não julgar, e quando a gente é julgado, a gente tem o quê? O consolo do Evangelho, do exemplo de Jesus, não é? Jesus fez tanto e a multidão o crucificou. A multidão que o recebeu em Jerusalém com palmas, cumprimentos, foi a multidão que foi à rua e exigiu que ele fosse crucificado. Então a gente entende que o outro está no processo do outro e somente nós somos a nossa própria salvação através das escolhas que fazemos, não é? E para isso a gente tem que contar com os ensinamentos de Jesus, o Evangelho. Você faz seu Evangelho no lar? Você usa o Evangelho nos seus momentos de aflição? Não é porque a nossa jornada é cheia de desafios. Então, essa é a mensagem da noite. Desafios nós temos aos montes, mas Emmanuel diz: não te irrites nem desanimes, porque o próprio Jesus, não é? Ele foi alvo dos sarcasmos
né? E da condenação pública. Então essa é a mensagem da nossa noite. E aí, neste momento, eu quero que a gente agora busque relaxar para que a gente possa seguir com o nosso passe, não é? E aí, neste momento, então, respire profundamente, soltando todo o ar. E aí a gente vai relaxando e fechando os nossos olhos, esvaziando as nossas mentes. E vamos nos imaginando caminhando num local de muita luz. Sentimos uma enorme paz e calma que toma conta de todo o nosso corpo. E assim nos entregamos aos cuidados da equipe espiritual que está presente no nosso lar. E estes amigos equilibram nosso campo energético, nos trazendo harmonia, serenidade e um estado de leveza e contentamento. Estamos totalmente receptivos aos fluidos espirituais que acalmam qualquer dor, qualquer aflição que possamos estar sentindo. E se houver alguém na sua família ou no seu trabalho que esteja ocupando os seus pensamentos neste momento, deseja e permita que esta pessoa também compartilhe dessa paz. Neste momento, a nossa água está sendo fluidificada com o que for necessário para a nossa melhora, para as questões físicas, as questões emocionais, as questões espirituais, de acordo com o nosso merecimento. É o remédio necessário para enxergarmos o nosso melhor, para percebermos em cada dificuldade uma nova oportunidade de nos reinventarmos para evoluirmos. E assim agradecemos a essa equipe espiritual. E aí, vamos tomar um pouquinho da nossa água fluidificada. E mantenha essa água para você tomar após. Você pode completar, você pode guardar para tomar um pouquinho cada dia da semana, não é? Muito bem. Vamos então agora fazermos as nossas vibrações, lembrando que vibração é força, é energia, força de vontade. Então, vamos então vibrar muito amor para o nosso planeta Terra, vibrando, né, muita luz, elevando os nossos pensamentos em vibrações de muita luz para todos os governantes em todas as esferas de poder, vibrando muita saúde e vontade de melhorar para todos aqueles que estejam doentes, que estejam sofrendo em casa ou nos hospitais. Vamos vibrar muita saúde, muita coragem, muito ânimo para todos aqueles que estejam desempregados. Vamos vibrar muita luz, muita vontade de melhorar e fazer melhor para aqueles que estejam nas prisões. Vamos vibrar muita coragem, muita superação, muita força para aqueles que estão nas ruas. Vamos vibrar muito amor para todos aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos. Vamos vibrar muita saúde, muita força, muita determinação para todos os profissionais da saúde que estão aí auxiliando, muitas vezes exaustos, além da sua capacidade. Vamos vibrar muita prosperidade, muita saúde para todos os nossos amigos e familiares. Vamos vibrar muita harmonia, muito amor, saúde e prosperidade para o nosso lar, a nossa casa. E pedimos a licença, Pai, para também vibrarmos muito amor e muita serenidade para nós mesmos. Para encerrar, então, né?
nossa palestra aqui, eu escolhi uma oração que é chamada de Oração pela Paz, mas que vocês vão conhecer. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que tenhamos uma semana de muita luz, com mais tolerância, com mais serenidade. E eu disse que essa era a prece, né? Pela paz, também conhecida como oração de São Francisco. Essa oração surgiu em Roma, em 1916, num folheto. E tinha essa oração pela paz de um lado do folheto. Do outro lado tinha a imagem de São Francisco. E as pessoas então associaram como oração de São Francisco, não é? O nome dela é Oração pela Paz. Se ela foi realmente feita por São Francisco ou não, isso não é tão relevante para nós. O mais importante é a mensagem que ela nos traz, não é? Que a gente possa colocar esta mensagem nas nossas vidas, nos nossos dias, que a gente possa buscar compreender mais que ser compreendido, que a gente possa amar mais que ser amado, que a gente possa buscar mais fazer o bem, independente, né, se fazem o bem para conosco, que a gente não tenha necessidade, né, de ser reativo, que a gente seja proativo, não é não? Muito bem, então uma semana de paz, de muito amor para todos vocês. Agradeço a todos que participaram aqui e nos encontramos, né? Na próxima semana, no próximo domingo, estaremos aqui novamente às 20h20. E lembro que temos também as lives às terças-feiras, às 20h20, às quintas-feiras também. Temos o atendimento presencial aos domingos pela manhã em 3 horários e temos também às 19 horas quintas-feiras. Contamos com vocês. Boa noite.